Ai meu Deus. Bem, eu estou em live, vou começar a falar sozinha, ahm, porque era suposto estar em live neste momento com a Priscila, com a Pri da Mata, mas olá Filipa, eu estava a dizer que era suposto eu estar agora em live com a Pri da Mata, um convite feito por ela para falarmos sobre renascimento, mas entretanto eu não sei o que é que está a acontecer, que nós não estamos a conseguir efetuar o live na página dela, então vamos tentar aqui na minha, a ver se a Priscila aparece. E vamos falar sobre renascimento, sobre o que é isto de renascer como mãe, como é isto de renascer nesta fase que estamos a viver. Então eu queria que quem está por aqui me pudesse dizer se me estão a ouvir, se me estão a ver, porque estávamos com imensos problemas técnicos para conseguir começar. Se me puderem dizer se está tudo ok, se me veem bem, se me ouvem bem, eu agradecia. Enquanto eu espero pela Pri. Olá Rita! Cá estamos novamente. Vou convidar então aqui a Pri da Mata. Que funciona. Uau! Ah! Uau! Festa! Boa! Olha, Pri, eu estava aqui a explicar às pessoas que era suposto o live ser na tua página, dado que não estava Sim. a conseguir. Eu gostava muito de continuar a ideia inicial, que é tu a liderar e a seguir, porque és tu. Por isso, eu estava aqui a explicar a quem está a chegar que era suposto estarmos na tua página, era um convite teu, mas não sei porque as tecnologias não estão a permitir. Vai-se lá Não há entender. problemas. Eu já disse que vamos aqui falar um bocadinho sobre renascimento, que era o tema do live, e portanto eu vou-te dar palavra como se fosse Ótimo. tu. Ótimo, obrigada. Eu acredito o seguinte, o importante é que a gente consiga. Uhum. O como a gente vai buscando vários comos, Depois, né? depois repetimos na tua página para tentar novamente. Sem nenhum problema. Eu acho que essas partilhas de conhecimento são extremamente importantes, estão me fazendo muito bem nesse momento em que a gente está confinado, né? Claro. Mas então vamos lá. Eu busquei aqui muitos perfis, muitos, e eu fui encontrando pessoas em que eu vi verdade, que eu vi entrega, que eu vi presença, muito daquilo que eu acredito. Mesmo sendo áreas do saber diferentes, eu acredito que elas caminham para um mesmo lugar. Então, aqui dos portugueses, né, que eu convidei, você, a Joana, que é uma terapeuta da fala de uma sensibilidade assim incrível, e eu fiquei muito apaixonada pelo perfil dela também. A Inês, e nós vamos falar de meditação. A Inês foi uma portuguesa que abriu as portas da casa dela no final do ano Uau. retrasado para eu vir e fazer um workshop no Algarve. Foi maravilhoso para mim. Então foi a Uau. minha, a minha porta de entrada em Portugal foi a casa da Inês, né? Por indicação de uma professora da pós. Então a gente vai falar sobre muita coisa boa e eu acho que essa troca é importante pro meu público, é importante para os pais que estão comigo, né? Talvez não os que estão vendo nesse momento, mas os que vão ver depois a live e que vão ver no Instagram, ou vão ver no YouTube, enfim. Eu quero Tu aqui, eu consegues pôr quero no YouTube, não é mesmo? É isso, Pri? Sim, o Ok. que que a gente vai precisar fazer? Ah, não, depois que a gente fizer, como tá no seu perfil, depois eu roubo ela com um Ok. programinha. Ok. Estás à vontade. Uma ladra, larápia da live. À Tá vontade. bem? Então vamos nós. Queria que você compartilhasse com a gente, Felipe, um pouquinho da sua carreira, da vida, né? De como que a vida te levou para a carreira nesse Ok. caso. Deixa eu acender essa luzinha aqui para ficar bom. Bem, na verdade é mais como a maternidade me levou para a carreira, né? Ótimo. Aqui a história do meu projeto é um bocadinho a história da maternidade e de como ela mudou a minha vida, né? Apesar de hoje eu sinto que aquela crença que existe muito ainda do que nós temos de ser muito bons em alguma coisa e muito bons só naquilo,
Acredito que já não são os tempos de hoje, não é? Na verdade, eu estou a utilizar tudo aquilo que eu já fiz na minha vida, porque eu já fui bailarina, já dei aulas de dança, sou pós-graduada em gestão, trabalhei durante muitos anos em vendas, em marketing, vivi fora, portanto, tudo isso eu estou a trazer para o meu projeto. Na verdade, eu só precisava era do propósito, da tal missão que todos nós temos, não é? Aquela busca pelo aquilo que nos faz sentido, pelo aquilo que estamos aqui a fazer. E isso veio com a maternidade. Eu fiz essa questão, ao chegar aos meus 30 anos, eu despedi-me do trabalho onde eu estava depois de viver um ano em Singapura, na Ásia, e despedi-me desse, quero descobrir exatamente aquilo que eu quero fazer. Eu quero me conhecer, aquela busca, eu quero saber a minha missão. Então eu despedi-me, sem planos B, sem contas poupanças, sem nada, lancei-me ao salto de fé e aí eu descobri que estava grávida, depois dessa turbulência. Então foi aí que eu comecei a descobrir essa minha missão com a gravidez, o perceber, basicamente, Priscila, perceber que muitas das coisas que eu vivia eu nunca tinha ouvido falar, que as pessoas não falavam, o sentir que não falavam a verdade sobre a totalidade da maternidade. É muito comum o conto de fadas, a coisa melhor do mundo, mas não existe o outro lado. Eu senti-me extremamente sozinha, extremamente louca, achava que vivia num universo paralelo e foi aí que começou a nascer a missão de trabalhar com mães, de ajudar, de não... Eu acho que muitas das vezes os trabalhos e os projetos começam de uma cura nossa, não é? E este começou da minha cura, não é? Da minha própria busca de entender o que é que eu estava a sentir, porque é que ninguém falava disso. Então eu tornei-me doula, primeiro que tudo, acompanhei casais e famílias no processo, não é, da gravidez e da preparação. Depois percebi que queria trabalhar algo mais e foi onde iniciei o meu trabalho no coach transformacional. E com isso descobri o Enneagrama e, portanto, hoje o meu trabalho é sim a missão de ajudar mães, famílias a renascerem de uma forma diferente. E eu acho que a minha missão por trás disto tudo é acreditar, e agora estamos a viver a plena mostra disso tudo, que nós podemos dar à luz uma nova humanidade, uma nova realidade, com crianças mais presentes, mais conectadas, a saber ouvir as suas emoções, a lidar com aquilo que sentem, que eu acho que tem sido tão anulado nas últimas décadas, não é? E com isso, para isso, nós temos que ter pais e mães estáveis, saudáveis, conectados, presentes. Então, basicamente, essa é a minha história, assim resumidamente. Ótimo, muito bom. Acredito muito nisso tudo que você falou. Acredito sim que a gente precisa renascer. Eu uso outras palavras, mas eu acredito que a função é a mesma. Eu falo sobre reprogramar, então a gente vai trocar trilhas, mudar os caminhos pelos quais o comportamento automático passa, né? Mas eu acho que o objetivo é o mesmo, que a gente tenha pais de fato mais conscientes, presentes com os seus filhos, conectados emocionalmente, que às vezes a pessoa escuta conectado e fala, tem internet. Não é essa conexão. Não é essa. Essa é boa, é importante, ajuda a gente a encontrar conhecimento, ajuda a gente a encontrar pessoas como você e eu, né? A internet tem essa função para quem está buscando essa mudança, para quem está buscando renascer. Eu acho que isso é extremamente importante, mas a conexão que a gente fala, a conexão que a gente está falando é uma conexão emocional com os filhos e que muito se perde quando eu acredito que eu não posso sentir e que o outro não deve sentir o que sente. E então a gente cria, na verdade, uma grande disfunção dentro das nossas famílias, onde ninguém deve sentir nada, então tá todo mundo superficial. Sim, e tu disseste algo muito importante que é, eu acho que no fundo nós trabalhamos todos para o mesmo, cada um na sua especificidade, né? Na sua individualidade, cada um com a sua habilidade. E eu acho que esta questão que estamos a passar com o Covid está-nos a trazer muito para aí, porque eu acredito que para isso tudo, Priscila, também para essa conexão emocional, nós também precisamos de aprender, ou reaprender, a olhar para dentro, a parar, a observar. Claro. E com as vidas loucas que muitos de nós estavam a viver, não é? Sem tempo para os filhos, sem paciência, não é? Porque uma pessoa que trabalha, que acorda às 6 da manhã,
trata dos filhos, vai trabalhar, chega a casa às 7 da noite, tem que fazer, não há conexão possível, não é? Não há tempo e disponibilidade física, emocional, psicológica para conexão. Então, eu acho que se calhar o teu trabalho, o meu também, não é? Na verdade, primeiramente começa por este observar, por este colocar as pessoas também a olhar para si e observar-se, porque só com isso nós conseguimos, com essa consciência, né? Esse ganho de consciência, começamos a conseguir atuar sobre as coisas que da nossa vida, não é? As coisas que acontecem. Sim, sem isso a gente não consegue. Eu fiz um post há pouco tempo e uma live essa semana com a Luciana, uma amiga que é terapeuta floral, falando sobre isso, sobre a consciência ser um farol, mas ainda assim a gente precisa de outras ações e ações de mudança para que isso se torne uma nova realidade na nossa vida, né? Eu posso perceber, eu preciso me conectar com meu filho, mas como fazer isso? Como chegar lá? Como dentro da rotina também, né? Porque estamos agora em casa, mas não necessariamente temos tempo e conexão. Às vezes a gente tem muito tempo e não sabe nem o que fazer, nem por onde começar. Sem né? dúvida. Porque não estava habituado a fazer isso, porque não sabe de fato como fazer. Sim. E a consciência é só o primeiro passo, não é? Como tu dizes. Não, não, eu costumo dizer que consciência não é transformação, não é? Porque às vezes as pessoas têm aquela coisa, agora eu já percebi, tudo ok. Sim. Não, o perceber é só o primeiro passo. Tudo o que vem depois é muito trabalho e muita dedicação. Eu costumo dizer, é treino diário, não é? Este trabalho de observação, de conexão, de presença, é treino diário. É uma mudança de visão, uma mudança de perspectiva, né? Se eu tô acostumado a chegar em casa, tarefeiro, vamos lá, vamos arrumar as coisas, botar as coisas no lugar, vou tomar banho, botar as meninas pra dormir. Quando você vê, você fez um monte de coisa, mas conexão nenhuma. A gente precisa, na verdade, antes de entrar em casa, dar o passo atrás. Tô dando o exemplo da casa, mas para qualquer situação na vida. Pode ser que também não esteja conectado no trabalho, né? Então, dar esse passo atrás de perceber, de fato, o que está acontecendo aqui, o que eu quero, né? Como eu gostaria que essa situação fosse, que comportamentos eu consigo ter para ser essa situação Sem nova, dúvida. né? Isso faz toda a diferença. Isso passa pela observação, porque se eu não consigo observar que tô tarefeiro, né? Que faço 1 milhão de coisas, mas que eu não tô presente, que eu não tô ali, aí fica mais difícil. A gente precisa parar, observar, entender o que eu não quero mais, né? É tirar a bainha da cintura, é tirar a faca da bainha e fazer um novo caminho, Sem né? dúvida. Mudar a rota. Mas vamos lá. Você explicou sobre a sua carreira, sobre a transformação que a maternidade te trouxe, mas o que é coach transformacional? A grande pergunta. Olha, coach transformacional, eu quando comecei a sentir esse chamado com o coach, eu sabia que já tinha a noção que hoje em dia, não é, existe coach, é algo muito procurado, não é? Também já muitas vezes muito banalizado, não é? E eu queria trabalhar com algo que trouxesse transformação. Então o coach transformacional, não é um coach motivacional, ou seja, não é aquela coisa de bora lá quer este objetivo e vamos conseguir. É um coach que assenta na questão de para ter, nós temos que ser. Ok. Então, é um coach que assenta na transformação, que é para eu obter algo, eu preciso primeiro de me transformar a mim, de me conhecer a mim, de saber, lá está, esta observação, de criar, de primeiro perceber exatamente quem eu sou, para depois eu poder então realmente colocar objetivos ou metas ou sonhos reais com aquilo que eu sou, não é? Porque muitas das vezes nós queremos um objetivo ou queremos atingir algo, mas tudo o resto que está por trás não está alinhado com aquilo que eu quero atingir, não é? Eu quero trabalhar em casa, mas há outras coisas que não me permitem isso na minha vida, não é? Porque eu própria ainda não estou alinhada com isso. Então tem muito a ver com esta transformação e dessa forma nós acreditamos que as mudanças também são muito mais sustentáveis, não é? Muito mais firmes, porque quando nós transformamos em nós, as coisas ficam, não é? E como ontem uma cliente minha me mandava mensagem que já terminámos o processo
há uns meses, e agora ela está a passar por Covid, não é? Está grávida, todas as coisas, e ela disse que as coisas que ela fez no programa já estavam nas células dela. E isso deixou-me, porque é isso que eu acredito que é, como a transformação é interna, não é? É feito essa transformação, tudo o resto que advém daí já fica cá dentro, não é? Já como se ficasse já nas nossas células, como ela disse. Então esse é o coach transformacional. Nós fazemos um processo de transformação, por isso o meu programa são 12 sessões, não são uma nem duas, porque existe um início, um meio e um fim que começa neste ser primeiro, nesta transformação. E dessa forma, claro, as pessoas podem levar na nossa vida, nós estamos sempre em ciclos de transformação, não é? Renasce, morre, transforma, sempre em tudo, não é? E é quando termina um ciclo que nós achamos, ok, já passei isto, na verdade só está a começar outro, não é? Então, basicamente, o objetivo também com o coach transformacional é que as pessoas levem essas ferramentas, esses conhecimentos, para que em outros ciclos de transformação que vão acontecer, ela também possa estar mais autónoma, mais consciente, mais presente, não é? E que possa fazer isso de uma forma diferente e não viver apenas no automático. Entendi. Então... Muito bom, muito bom. Na verdade, você até tinha me falado um pouco sobre isso quando a gente conversou, mas você falando agora e eu tentando encaixar aqui dentro das minhas caixinhas, né? Eu comecei a pensar sobre onde é que foi a minha mudança, né, na orientação de pais, e é muito parecido isso. Eu já tinha estudado inúmeras coisas a respeito de orientação de pais. Eu não sei se as Super Babás fizeram sucesso aqui em Portugal, a Super Nani, fez sucesso aqui? Não muito, mas eu sei o que é, sim, existe. Pois, então assim, as Super Babás no Brasil fizeram muito sucesso, tinha programa de TV, as pessoas assistiam e tentavam aplicar em casa. E eu recebia muitos pacientes, não durante a Super Babás, porque eu ainda era pequena, mas eu recebi pacientes que diziam assim, olha, eu sei que isso daqui funciona, que colocar no cantinho e fazer tal e tal coisa, e esperar que a criança lá no canto se acalme funciona, mas na minha casa não está funcionando, eu estou fazendo alguma coisa errada. E o que faltava nesse processo, né? Eu saí da faculdade de terapeuta comportamental, é onde eu me assemelho mais, é onde eu consigo estar mais junto de verdade. Mas eu sabia que faltava alguma coisa ali, no consultório me faltava alguma coisa. Foi quando a cognitiva entrou na minha vida e eu falei, cara, era isso que faltava. Eu precisava colocar o sujeito dentro do comportamento. Eu continuo analisando o comportamento separado como eu fazia na comportamental. Mas hoje eu consigo entender que o sujeito muda isso, a forma como eu vejo a situação, a forma como eu penso ela, né? Isso faz toda a diferença. E é isso que faz a diferença para as mães, por exemplo. Não adianta eu ficar aplicando uma técnica se eu não estou conectado. Não adianta eu sentar com meu filho e dizer, olha, eu te amo. E eu não estou conectado. Claro. Né? É só uma palavra solta. Então, essa transformação que você explicou, acho que faz todo sentido de quando a gente pega o ser de maneira completa, né? Sim. Entender o que que está acontecendo e como ele se percebe, né? E por isso é que me fez, quando eu descobri o coach transformacional e me formei em coach transformacional, para mim foi o descobrir finalmente aquilo que eu queria para ajudar, que me ajudou a mim, não é? Quando eu fiz o programa e o curso, não é? Quando me certifiquei, tu fazes o programa tu própria, não é? Portanto, tens que vivenciar. E o que eu poderia ajudar, porque se num processo de transformação como a maternidade, que é tão profundo, não é? Que existem vários na nossa vida, mas a maternidade é realmente um grande portal, é um ritual iniciático, não é? Que hoje em dia não é valorizado, não se fala bem, se dava outro live. Mas se é assim, e se a pessoa tem esta oportunidade, não é? De realmente se observar, fazia-me todo o sentido eu ter este programa, porque como é que uma mãe que se transforma, que deixa de saber quem é, que já não reconhece, que a sua vida muda completamente, como é que depois essas questões que tu disseste, não é? De, então, mas eu faço assim com o meu filho, ou faço assado, eu dou de mamar ou não dou de mamar, eu deixo dormir na minha cama ou não deixo dormir na minha cama. Eu quero sair com amigas, será que eu devo ou não? Eu sinto culpa ou não? Como é que responder isto tudo sem saber primeiro quem é que tu és, né? Quando as mães que me procuram me perguntam isso, eu disse, ok, mas o que é que tu queres fazer? Quem é que tu és? O que é que tu defendes como valores, como ideologias, como crenças, né? Porque no momento em que nós sabemos isso,
tudo o resto se alinha. Eu sei exatamente se eu deixo a minha filha dormir na minha cama ou não, se eu dou de mamar até mais tarde ou não, se eu dou uma alimentação mais cuidada ou não. Tudo, não é? Tudo vem daí de quem é que nós somos, o que é que eu defendo. Por isso é que eu costumo dizer que eu fui melhor mãe no dia em que eu fechei os ouvidos, não é? E comecei a escutar-me a mim. Ok, o que é que eu quero passar? Quem é que sou eu como sou e que valores é que eu quero deixar à minha filha? Que coisas é que eu quero fazer com ela? Então, por isso é que para mim, quando eu descobri o coach transformacional, foi a resposta de tudo, né? Que é, ok, isto realmente pode ajudar, que é, claro que as mães hoje em dia passam pós-partos extremamente dolorosos, extremamente solitários, andam muitas mães em depressões pós-parto durante muitos anos, tem muitas das vezes a perceberem, não é? Porque, na verdade, nascem de uma forma muito bruta, né? Têm um bebê nos braços, estão completamente sozinhas, porque hoje em dia a maior parte das famílias vivem isoladas, não é? Das suas famílias, em cidades onde nem sequer conheces os vizinhos, e de repente tens toda uma mudança de vida que te muda a ti também e que tu não tens um tempo nem uma ajuda de integrar todas essas transformações, não é? Então, basicamente é isso. É. Ótimo, muito bom, muito bom. E aí você juntou o coaching transformacional e o Enneagrama, e aí surgiu o Enneabirth, é isso? Bem, na verdade, a certificação que eu fiz já era em Ennea Coaching, que é o coach transformacional com o Enneagrama. Ok. O Enneabirth surgiu depois da minha junção disso tudo com a parte de doula, não é? Porque quando trabalha com mães, existe outro conhecimento que tem que, para mim, na minha visão, claro, isto é a minha visão, que tem que existir, não é? Eu não estou, ainda ontem eu dei uma sessão com uma mãe que está com um bebê de 6 meses e teve que dar de mamar e tem que entrar o bebê, pronto. Portanto, há toda uma envolvência que eu tive que trazer, não é, para o meu processo de coach e juntar este conhecimento das mães. Mas o Enneagrama para mim foi, ainda é, porque eu tenho continuado a mergulhar no Enneagrama e tive agora há bem pouco tempo uma certificação em Enneagrama Sagrado, que para mim tem sido uma das grandes descobertas da minha vida e do meu trabalho. Porque o Enneagrama, juntando ao coach transformacional, basicamente o que faz é aquilo que eu acredito que é nada, como tu disseste há pouco, nada funciona exatamente da mesma forma para todas as pessoas. Sim. Neste processo de coach transformacional tem que ser direcionado para aquela pessoa. Então o Enneagrama faz essa junção, que é, não é um programa igual a toda a gente, mas é alinhado com a descoberta do perfil de Enneagrama, que eu já posso falar um bocadinho sobre isso, em que cada pessoa tem uma forma diferente de ver o mundo, cada pessoa tem uma forma de pensar e de agir, então adequar todo o processo a essa pessoa, ao perfil de Enneagrama, não é? Porque uma pessoa que é mais emocional é completamente diferente de uma pessoa que tem uma naturalidade mais mental ou uma naturalidade mais instintiva de agir. E, portanto, foi aí para mim o ha-ha moment daquilo que eu queria fazer e de juntar isso tudo porque é realmente muito, muito mágico. E o Enneagrama é realmente um caminho de autoconhecimento incrível. Incrível. Eu imagino. Eu tenho pouco conhecimento a respeito do Enneagrama, assim, é só o basicão mesmo, porque também a gente não consegue estudar tudo. Exato. Ontem mesmo estava conversando com um amigo que trabalha com desenvolvimento pessoal, né? E ele brinca com algumas coisas. Ele fala: você vai pesquisar um lugar para você passar as férias, daí a pouco você já está estudando por que as algas daquele lugar deixam o mar tão bonito, né? Por que tem substância que tem naquelas algas? Então, se eu não me segurar, eu vou, daqui a pouco eu tô lá estudando Enneagrama e larguei para trás o que eu estava estudando antes. Então, conheço o básico, né, sobre lá as 9 personalidades, enfim, não entendo nada sobre as interações, nunca estudei a fundo, então o que eu sei é bem raso mesmo. Mas a respeito do seu programa, do Enneabirth, como é que ele funciona? Assim, se você puder contar para as pessoas como seria o programa. Então, o programa, eles são 12 sessões que têm um ciclo com início, meio e fim.
Eu trabalho com um método estudado e comprovado que tem a ver com os 9 passos, tem a ver com 9 passos do programa e que basicamente tem a ver com um ciclo de transformação, um pouco também a ver com o Enneagrama de processo. Porque o Enneagrama, todo o básico que muitas vezes as pessoas conhecem, que é os 9 perfis e pronto, o Enneagrama é muito mais do que isso. O Enneagrama é uma ferramenta tridimensional, portanto tem uma integração incrível de muitas coisas. Então há um Enneagrama que é o que eu acredito, o Enneagrama sagrado, que é o Enneagrama de processo, que na verdade mostra que nós não somos uma personalidade só, nós somos a influência de tudo e de todos. E acho que agora, a fase que passamos, nós conseguimos perceber isso, que nos vamos esquecendo, que é tudo o que nós fazemos tem impacto nos outros, no mundo, e os outros também em nós. Portanto, o Enneagrama de processo tem a ver com quase tu poderes fazer um processo no Enneagrama passando por todas as energias e todas elas têm algo a dizer sobre ti, sobre como é que aquela energia te influencia e tu podes fazer um processo. Eu acabei de fazer isso na última certificação e é extremamente forte. Então isto para dizer o quê? Que o programa ele assenta nesse ciclo, não é? Na lei do 1, onde começa e termina. E nós começamos nas primeiras sessões por este trabalho mesmo, de autoconhecimento através do Enneagrama, da observação, de basicamente sair do automatismo da nossa vida para entrar no vamos lá olhar e observar como é que as coisas me impactam, como é que a vida me impacta, como é que estão as coisas da minha vida. Então nós fazemos, depois com várias ferramentas, né, de coach, de PNL, nós trabalhamos toda esta transformação, observação primeiro, da vida. Claro que aqui nestas sessões, que são as primeiras sessões, vai existir muito trabalho de coisas muito inconscientes. Nós acabamos sempre por trabalhar muito a infância, né, os nossos pais, porque é aquilo que nós vimos, é toda essa infância. E essa é a primeira parte. Depois existe a transformação, que é a passagem que normalmente no Enneagrama e nos 9 passos cá em baixo, no círculo, é como se fosse a sombra, não é? Como se fosse o lado mais profundo. Então nós entramos neste lugar mais profundo e é isso que eu gostava muito e que eu tento passar no meu trabalho, que é, nós temos vivido muito numa era que é, vamos ser fortes, está tudo bem, vamos ser positivos, e nós esquecemos que para haver transformação tem que haver dor. É diferente de haver sofrimento e de ficar na máquina de lavar do sofrimento, mas tem que haver dor, temos que tocar, porque para largar aquilo que já não nos pertence, as peles, não é, como uma cobra, tem que haver dor, porque o desapego às vezes é doloroso. Então nós chegamos todo este caminho do processo do Enneagrama é para chegar a essa transformação de largar as peles. E aí eu também trabalho muito com meditação, com trabalho de enraizamento. Portanto, chegamos a uma estação, que eu falo em estações, onde existe essa transformação e esse ok, isto vai ficar para trás. É como se passar a ponte. E depois de passar a ponte, nós começamos a construção, que é o subir o círculo, né? E aí sim, tem a ver com, agora que eu sei quem sou e o que é e o que é que eu vou trazer comigo, então que objetivo é que eu quero alcançar, o que é que eu quero trabalhar, e aí sim começar a falar em idealizar, materializar, para depois terminar então o círculo, o fim, quando tudo isto já está natural em mim, quando isto já está nas minhas células, como disse aquela minha cliente, e é o que eu sou, já é o meu natural. Então, basicamente, assim, de uma forma abstrata, é este o... Ótimo, maravilha. É realmente encantador ouvir você falar sobre o processo. Obrigada. É muito bacana mesmo. Muito bacana mesmo. É importante, né? A paixão por aquilo que a gente faz do nosso trabalho ser diferente, né? Eu acredito que o diferencial seja bem por aí. O quanto de alma que tem no meu trabalho. Sim. O quanto que eu me dedico de verdade para aquilo, e às vezes não é uma dedicação só de estudo, né? Muito para além disso, é uma dedicação emocional, é uma dedicação física, mental, é uma entrega de verdade, né? Sim, e sabes, eu acho que também quando nós acreditamos muito naquilo que fazemos, não é? Quando nós sentimos
que aquilo é a nossa verdade também, não é? É a verdade que queremos passar, isso também ganha uma dimensão diferente, não é? Que é, eu acredito mesmo que basicamente o Enneabirth vem muito por aí, que é Enneabirth, Enneagrama e Birth de nascimento, que é, na verdade, tudo começa em nós, não é? Nesse nosso renascimento. Se nós, para mim, todas as questões da vida remetem para isto do eu, não é? Quem é que eu sou? Eu ainda ontem falei disso na história. Qual é a responsabilidade, a minha responsabilidade na minha vida, nas minhas ações? E nós estamos numa fase que entramos tanto no automatismo, não é, da nossa vida nas últimas décadas, que esquecemos desta observação do não é o outro, sou eu, não é? Não é o que ele faz, é o que eu sinto, é o que eu penso, é tudo virado para nós. E isso vai influenciar as nossas relações, o nosso maternar, não é? Como é que nós Claro. somos, o nosso trabalho, a nossa dedicação, não é? E eu acho que se tiverem aqui mães, e tu também és mãe, acho que é fácil de entender que quando somos mães e quando estamos naquela fase de nos sentimos perdidas do quem sou eu, não é? Quem é que sou eu agora, depois disto Aham. tudo? E não conseguimos efetuar nada, não é? Parece que nada flui, as nossas relações também tornam-se mais difíceis, não é? Porque nós estamos naquele limbo de nem perceber quem é que somos na verdade, não é? O que é que nós queremos na verdade. Maravilha. Tá. Tem uma coisa dentro do Enneabirth que eu queria saber se existe, né? Eu vi algumas coisas, né, no seu perfil, eu vi um depoimento do seu marido, um mais antigo, e eu achei fantástico. Ele dizendo, poxa, eu queria contar o que eu estava sentindo e ninguém queria me ouvir, né? Sim, E é um processo interessante para quem passou, né, por um processo de parto, por exemplo, de parto humanizado, e que em algumas situações, no meu caso, por exemplo, eu achava interessante quando a médica voltava para o meu marido e perguntava: você está preparado para isso? Você quer passar por isso junto com ela? Você está topando mesmo essa ideia? Né? A enfermeira que acompanhou o meu segundo parto, por exemplo, também, ela sempre trazia, ela falava: e aí, como é que tá o Celso? Ele quer mesmo isso? Tá preparado? Ela olhava para ele e falava: tá preparado? Vamos lá, é isso aí, uau, né? E quando ele falou, eu me lembrei muito dessas situações. Eu falei, gente, às vezes o parceiro, né, seja ele um parceiro ou uma parceira, né, para quem não está gestante, às vezes é deixado muito de lado, e as emoções dessa pessoa são extremamente importantes para o equilíbrio, né? Para auxiliar o equilíbrio daquela pessoa que está grávida, que vai parir, que vai passar por um pós-parto, né? Que pode ser mais ou menos difícil, mas que é uma pessoa importante também. Né, que faz toda a diferença naquele processo. Você tem alguma inserção desse companheiro ou companheira no processo? olha, quando eu comecei o meu trabalho, eu trabalhava como doula e sempre inseri o pai, porque no meu trabalho era extremamente importante ter a parte do pai, ouvir o pai, preparar o pai para tudo. Sim. Quando eu fiz a certificação do coach transformacional, eu tinha mesmo o Enneabirth Pregnancy e o Enneabirth pós-parto. E eu fazia o processo na gravidez, que incluía no processo de doula, de preparação, de prática, etc. Eu inseria o coach transformacional e o Enneagrama e trabalhava com o casal. Tinha sessões com a mãe, tinha sessões individuais com o pai e depois é que nos juntávamos os três para falar de tudo o resto. Porque para mim era extremamente importante e foi maravilhoso, trouxe muito esse trabalho com os pais também individualmente e descobrir homens extremamente sensíveis e abertos a esta consciência. Neste momento eu deixei de fazer o Enneabirth Pregnancy, passei a fazer só o de transformação com as mães e neste momento no processo eu não faço com o pai. Só pelo facto de ser um processo mesmo individual. Ou seja, é um processo feito para a pessoa. Ou seja, eu também posso trabalhar com homens, eu já fiz processo com homens, com pais, porque o processo de Enneabirth eu posso fazer com qualquer pessoa, apesar de a minha paixão, claro, ser com as mães. Mas neste momento eu não trabalho com os dois. É um objetivo da minha vida juntar. Tenho muitos projetos
para também com o meu companheiro, que trabalha também um pouco na mesma área que eu, de uma outra forma, fazer essa junção, mas neste momento, como tu disseste, não dá para tudo e eu tive que diminuir muitas das coisas que eu tinha pelas decisões, lá está, pelas decisões que eu tomei na minha vida, por querer estar mais presente com a minha filha, por tê-la numa escola, agora não, mas por tê-la numa escola onde ela tem um ensino alternativo e portanto sai a uma hora cedo, muito mais cedo, portanto todas essas decisões de vida acarretaram que eu neste momento tenha que me focar aos poucos numa coisa de cada vez, então neste momento eu não faço sessões com os dois. Ok, beleza. Mas defendo isso, estou sempre a partilhar isso nas minhas publicações, porque eu acho mesmo muito importante dar voz aos pais, aos companheiros, às companheiras, como tu disseste, extremamente importante. Até porque normalmente são eles o pilar durante uma boa parte da história, não é? São eles que estão ali a assegurar os nascimentos do bebê, da mãe, portanto... Eu também acredito que faça toda a diferença, e não só nessa fase, eu acredito que em todo o processo, né, já não dá mais para acreditar que a função da mãe é a função de educar a criança, é o tipo da coisa que não desce mais, né, não dá para tolerar. E os pais precisam, né, participar desse processo para que eles também consigam aprender e ser incluídos. Né? Sem dúvida. Muitas vezes não é só o não querer, às vezes eles também não têm permissão para isso. Muitas mulheres não permitem que os homens façam a parte deles no processo de cuidado, né? No processo de educação. Então existe muita transformação nessa história toda. Mas eu achei muito bacana a live de vocês de ontem, foi super legal. Então, gente, ainda dá pra ver, a live tá aqui, tá salva. Até de noite ainda dá pra ver. E o depoimento dele também foi muito bacana, achei demais. Tem um vídeo que você fala que a transformação do mundo depende de como se nasce e renasce. Eu achei essa frase incrível e até anotei ela aqui pra gente não perder de falar sobre isso. Eu acredito mesmo que a transformação do mundo ela começa no início, não é? E eu acredito que ela depende muito da forma como as mães e os bebés estão a nascer e a renascer. E isto porquê? Porque se tudo já começa, as crianças, não é? Agora falando desta parte atual, as crianças que estão a nascer são a nossa nova geração, não é? São sempre a geração seguinte. Se os nascimentos estão a continuar a acontecer de uma forma traumática, de uma forma em que as mães não são respeitadas, os bebés não têm o seu tempo também porque existe e está estudado as necessidades básicas de uma mulher em trabalho de parto, de uma mulher em pós-parto, de um bebê, de um recém-nascido, e se isso não é respeitado, se esses bebés já nascem dessa forma, as mães já nascem de uma forma traumática, dolorosa, dolorida, como vai haver um mundo onde existe o amor, a presença, a conexão, não é? Se a mãe já começa um processo onde não está estável, onde está a sofrer, vai passar isso à criança, não é? Vai passar esse stress, essa ansiedade, aquela criança já vai começar com isso e nós não saímos do mesmo ciclo. Então eu acredito mesmo que a transformação depende disso, de começar a dar essa valorização, das mães serem cuidadas, dos bebés nascerem de uma forma mais natural, mais conectada, mais receptiva, para que as mães também possam fazê-lo e terem a sua estabilidade mental, física, psicológica, para também conseguirem. Nós somos os educadores desta nova geração, não é? Nós somos quem agarramos nas crianças e que educamos esses seres para o mundo. Se nós não estamos bem, como haver uma humanidade diferente, como haver crianças diferentes, não é? Costumam dizer, estávamos numa fase antes do Covid-19, porque as crianças os adolescentes estão numa fase mais mal criados e que fazem não sei o quê, que não respeitam. Claro, olhem para o mundo, olhem para a educação, olhem para a forma como os pais estão a nascer e a dar apoio a estas crianças, como não dá para ter tudo, não é? Não dá.
Então eu acredito muito nisso, eu acredito e vejo, pela minha experiência, sou abençoada nessa parte de ver como quando eu trabalho com as mães, o que é que isso muda na relação delas, na forma que elas maternam, na atenção que elas dão aos filhos, é completamente diferente. Então, Acredito muito nisso também. Sobre essa questão dos adolescentes, há um tempo atrás até eu conversei aqui com as pessoas sobre isso, de que eu vejo ainda aqui, depois que eu cheguei em Portugal, comecei a observar algumas coisas que a gente já não via tanto no Brasil, não via tanto, não que não existia, sim. né? Uma educação mais coercitiva, com agressão física. E no mercado, numa situação, o menino empurrou um carrinho e quase o carrinho bateu em mim. E a mãe bateu na cara dele dentro do mercado. Aquilo me desestabilizou de uma maneira. Eu fiquei tão mal, tão arrasada. E o meu mais velho olhou para mim e falou: mamãe, tá tudo bem? O que que aconteceu? Por que que aquele menino passou e fez careta para você? Aí eu falei: meu filho, eu acho que ele ficou com raiva de mim, né? E aí, na semana seguinte, começando a falar sobre o Covid, na porta da escola, um pai dizendo para a professora: a dificuldade, agora as crianças a gente até consegue, né? Mas a dificuldade são os adolescentes, porque o que que a gente faz com os miúdos de 13, 14 anos que não querem ficar em casa e que enfrentam a gente? Aí eu parei para pensar, eu falei: caraca, fiz uma reflexão, né? Poxa, ontem, quando eles eram crianças, nós, pais, estávamos batendo na cara deles. E agora que eles estão um pouquinho crescidos, eu já não consigo explicar para eles que a gente está num problema muito grave, mundial, e que eles precisam ficar em casa. Tem alguma coisa que está muito equivocada no caminho. Exato. Né? E fiquei conversando sobre isso muito tempo com amigas psicólogas, aqui com a galera no Instagram, porque existe alguma coisa que está errada no meio do caminho. Completamente. Né? Eu estava muito forte aqui, e aqui eu não tenho poder nenhum, eu não tenho autoridade nenhuma, eu não tenho voz com os meus filhos, adolescentes ou não, enfim. Sim, e isso daria muita conversa, né? Porque muitas das vezes também tem a ver com esta conexão que é criada, não é? Entre os pais e os filhos com o dia a dia, não é? E isso, quando me falam sobre isso, eu digo sempre: sim, é verdade. Quando se fala de filhos, nós temos sempre que, não é? Até quando se vai a uma terapia com uma criança, normalmente os psicólogos vão falar com quem? Com os pais, não é? Porque tudo começa nos pais. Mas a verdade é, olhando para o mundo como ele estava, os pais não conseguem muito mais, não é? Porque para mudar esse sistema de educação também tem que mudar o sistema de trabalho. Eu acho que o Covid-19 nos está a trazer muito essa oportunidade de como é que as pessoas estão a trabalhar, como é que as pessoas estão a viver. Se as pessoas andam no trânsito horas e trabalham não sei quantas horas e ainda são exigidos para trabalhar mais não sei quantas horas, porque senão há quem queira o trabalho, não é? Como é que estas pessoas depois têm capacidade ou disponibilidade para estar com os filhos, para conversar, né? Eu li uma vez um artigo que as famílias hoje em dia já não conversam, né? Já não sabem umas das outras, é como se fossem completos estranhos dentro de casa, né? Existem as redes sociais, existem os telefones, não se passa tempo, tudo está cansado. Claro, e se nós continuarmos assim, ou se continuássemos assim, as coisas vão continuar a piorar, não é? Porque não existe essa e nós, Portugal, ainda somos um país muito atrasado, não é? Porque os países mais nórdicos já têm uma perspectiva diferente de educação, a licença, começando só por aí, não é? Uma licença de maternidade de 6 meses. Qual é a mãe que aos 6 meses quer deixar, ou aos 4 às vezes, não é? 4 meses, quer deixar um bebê? Como é que essa mãe vai ficar? Como é que essa mãe, eu ouço tantas mães dizerem eu tenho que voltar ao trabalho, mas na verdade não é isso que eu quero. Então como é que esta mãe vai estar a trabalhar? Como é que esta mãe vai estar com aquela criança, não é? Sim. E pronto, e portanto isto vai ser uma bola de neve, não é? Que depois se calhar uma mãe que bate numa criança no supermercado e faz uma coisa dessas, não é? Se calhar se olhássemos para aquela mãe e perceber como é que aquela mãe está, não é? Claro. Porque aqui é frustração, raiva, descarga, não é? Portanto, é isso que eu digo. Então vamos olhar como é que essas mães também estão a nascer e a ser cuidadas. Não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida.
É tudo, né? Quando a gente fala de renascimento e transformação, se eu transformar a minha apenas, é pouco. É muito se a gente pensar enquanto uma célula da sociedade. Mas se a transformação for só minha, é muito pouco. A gente precisa, de fato, arrastar a transformação, né? Ainda ontem, o vosso live estava uma mãe a sofrer com isso. A Rita, olá Rita, deve estar a falar do meu live com o Rafa, O mas a seu, sofrer com. Explica-nos mais, Rita, a sofrer com isso. Que ontem foram tantos comentários que eu não sei quem é que a Rita está a dizer, mas isto é. E eu acho que nós até mães, não é, entramos numa fase de muito julgamento. Olha, a Rita está a responder. Para atendimento de adolescente, o cliente é o adolescente e não para atendimento com o voltar ao trabalho, exatamente. Ah, tá. Sim, estávamos com uma mãe com um bebê muito pequenino que entretanto vai ter que voltar ao trabalho, não sei, de 4, 5 meses, com um bebê de 6 meses exatamente, e que estava a dizer isso, como é que explicar a essa criança e como lidar com isso também, não é? Porque a maior parte das vezes as mães, a ligação é tão grande e quem é mãe sabe, não é? Que às vezes há mães, e lá está, isto não é comum para toda a gente, há mães que querem voltar a trabalho e que precisam porque querem também um tempo para si, não é? Que também querem sair um bocadinho daquela rotina bebê, casa, mas há outras que não querem. E então isso vai marcar, já está mais, é isto que me faz imensa confusão às vezes no nosso mundo e na nossa humanidade, que é, estas coisas estão estudadas como os primeiros anos da infância influenciam tudo o resto na nossa vida, tudo o resto que vai acontecer. Então como é que continuamos a cuidar das nossas mães e dos nossos bebés da forma como cuidamos, não é? A colocar as crianças a viver coisas mais dolorosas, a ter mães que têm que deixar os bebés super cedo, sendo obrigadas a isso, não é? Como é que depois queremos adolescentes e adultos de uma forma mais consciente e mais conectada? Para mim é impossível. Então, Sim. Deixa eu só voltar aqui que tem uma psicanalista Ademar. Para o atendimento de adolescente, o cliente é o adolescente. Sim, Ademar, existe sim essa diferença na terapia, né? Para os adolescentes, para a gente fazer vínculo ou transferência, né? De acordo aí com cada uma abordagem. Sim, o cliente é o adolescente. E só participa os pais participam quando o adolescente permite. Sim. Compreendo. sim, Quando a Filipa falou sobre o atendimento, primeiro a gente falar sobre os pais, é com no crianças. atendimento infantil, Exatamente. né? E que enquanto terapeuta de infância e adolescência, eu acredito que a participação, depois de vínculo, depois de autorização, óbvio, do adolescente, a participação dos pais é fundamental, porque eles são ambiente. Nós somos ambientes. Né? Eu não deixo de ser ambiente para o meu filho porque ele deixou de ter 12 e passou a ter 13. Influenciam, mas não determinam. As possibilidades são infinitas de escolha, claro, mas influenciam muito, né? Alguns comportamentos de maternagem e paternagem são extremamente importantes para o desenvolvimento de comportamento pró-social ou de comportamento antissocial. Né? Pelo menos de acordo com a minha visão de estudo, né? Eu estou falando sobre isso de comportamento antissocial a partir do estudo de Paula Gomide, que talvez você deve ter visto em alguma situação. Sim, eu gostava de, aqui com todo o respeito pela psicanálise e por tudo o que está a ser dito, quando eu digo muitas das coisas de influência, claro que são infinitas escolhas, até porque quem acredita nisso, há pessoas que já acreditam, né, como eu também, que nós também já vimos com algumas coisas para trabalhar, existe também a nossa escolha, não é? Agora que existe essa influência dos pais, eu uma vez escrevi um post, porque a minha filha está com 3 anos e meio, e eu dizia que eu adorava acreditar que realmente nós não temos qualquer influência, não é? Porque era muito mais fácil. E que neste momento que ela fala e que ela atua e que eu olho e ela imita tudo o que nós dizemos e fazemos, é impossível não perceber a influência que nós temos naquela criança, naquele ser, não é? Ainda ontem eu estava a tentar conversar com ela e ela dizia-me, calma, calma mamãe, falar é com amor e com respeito.
é que ela ouve isto, não é? Ela ouve isto de mim. Então, eles são um espelho autêntico daquilo que somos. Claro que vai ter as escolhas dela, claro que tem a própria personalidade dela, mas então, quando eu falava também do bebê, né, em termos dos primeiros 3 meses, 6 meses, primeiro ano, não é? Em que o bebê ainda tem muita pouca consciência que não é a mãe, não é? Porque durante algum tempo o bebê acha que é a mãe, que são um, não é? Sim, aquilo é quase passagem direta, não é? Daquilo que se sente. Sim. Eu tive que fazer, eu até costumo dizer, para mim era muito mais fácil, não é? Porque toda a minha vida de mãe, eu tenho que fazer o processo de, ok, o que é que eu estou a fazer outra vez, não é? Que é, levo a minha filha à escola, ela fica a chorar, tive um processo muito doloroso, os primeiros tempos dela na escola, até que eu tive que, ok, como é que eu estou a deixá-la? Qual é a minha energia? Na verdade, queria deixar, não era ela que não queria ficar. Então é sempre o processo que vem também da nossa influência, não é? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Nós somos os guias, é como eu acredito, nós somos os guias. E podemos ser guias amorosos e podemos ser o guia que a nossa criança quer seguir. A nossa criança, o nosso adolescente, o nosso filho adulto, né? Eu falo sobre isso sempre, né? O que eu quero com a criação dos meus filhos é que, além deles serem boas pessoas para o mundo e levarem transformação por onde passarem, eu quero que eles venham almoçar na minha casa no domingo e não queiram ir embora, só no domingo. Quero que eles consigam sair, que eles consigam buscar a independência deles, mas eu quero que eles venham e que queiram ficar, e que queiram bater papo comigo, e que vamos fazer um bolo. É isso que eu quero. Eu quero que a gente continue tendo conexão, que a gente continue tendo amor e gostando de ficar perto um do outro. E sem todo esse processo, quando meu filho tiver 25 anos, eu falo, vem filho, vem pra minha casa fazer um bolo. Ele vai dizer, aham, tá bom. Espera que eu já chego. Exato. Né? Exato. Pois, as perguntas da caixa todas já foram, né, sobre imperfeição das mães, como é que busca isso. Muitas pessoas disseram, adorei o tema, essa eu não perco, eu copiei aqui, botei lá no WhatsApp para eu não perder. Um renascimento o nascimento de um bebê, o renascimento das mães, como é que é o novo modelo de mãe, enfim. Tem muita coisa aqui, mas eu acho que tudo do que está ali a gente já falou, você respondeu muito bem, inclusive. Então, estar mais consciente e presente nesse momento atual que passamos sobre a realidade do Covid. Deixa eu ver nosso horário. Ai, meu Deus! Temos 8 minutos. Ok. Eu acho, né? Pelo menos pelo que eu anotei aqui, entramos 12h20 no seu perfil. Ok. E aí, como é que você acredita que nesse momento, se a gente pudesse auxiliar as pessoas para esse momento, sem ter possibilidade agora de começar um processo de coach transformacional, nesse momento do Covid, dentro de casa, emoções à flor da pele, sem poder fazer as coisas que a gente fazia, o trabalho em casa, que também é uma realidade para você, né? É pesado. É pesado. O que você conseguiria dizer, assim, uma mensagem para essas pessoas que estão nos vendo, para as famílias, para esse momento? Olha, eu acho que tenho 2 grandes mensagens que na verdade vai bater sempre às mensagens também que eu passo com o meu trabalho. Uma delas é aceitar a nossa vulnerabilidade, a nossa imperfeição e a nossa humanidade. Que é, eu costumo dizer, já chega dos tempos em que temos que ser perfeitos, os pais perfeitos, as mulheres perfeitas, as mães perfeitas, as profissionais impecáveis. Eu até pus no outro dia, não é? Com o Instagram lindo e maravilhoso a toda a hora e estar sempre maquiada. Exatamente. Estamos numa fase mais do que nunca que nós temos que aceitar essa humanidade, que é, nós estamos a fazer esse processo cá em casa, sim. Não há dias que não dá para estar sempre positivo, não há dias que eu abro a televisão para a minha filha e digo, olha, podes ver a televisão que quiseres hoje. Há dias que eu não estou com paciência, há dias que eu vou chorar, há dias que eu vou estar farta. Tal e qual como temos dias que vamos subir e vamos perceber o porquê disto tudo e o que é que temos que fazer. E isto é muito importante, que é também trazer a compaixão e a verdade para a nossa vida e para a vida com os outros, não é? Que
nós somos humanos, não dá para estar sempre bem. E essa dor, às vezes esses dias que nós caímos e que nós ficamos frustrados e que não temos paciência, trazem sempre, quando feitos em consciência, né? Trazem sempre coisas novas, processos bonitos de, ok, se calhar eu tenho... Olha, ainda falámos disto ontem no live, eu caí há 2 dias atrás, eu tive o dia de não aguento mais. Há 1 mês que eu não sei o que é ter um dia de folga, porque como trabalhadora por conta própria tenho que continuar o trabalho, não é? Porque senão não há rendimentos em casa, portanto estou extremamente cansada, caí no chão que é, não consigo mais lidar com a culpa que tenho de trabalhar e tenho de estar com a mãe, tenho de dar atenção à minha filha e estamos sem nenhuma ajuda, portanto há a casa, há a comida, não consigo continuar igual e fazer exatamente o que estava a fazer. Então, e isso foi tão bom porque isso trouxe-me novamente de ir ao fundo, perceber o que é que eu tenho que fazer, qual é a minha prioridade. E agora vem a minha segunda dica, que é de todo o meu trabalho, que é, ok, voltar à questão do quem sou eu? Quem é que eu quero passar? O que é que eu quero tirar disto tudo? Quem é que eu quero ser como mãe neste momento? Que valores é que eu quero continuar a passar? E, para mim, esta é a dica mais importante, que é observação. Observação de o que é que estamos a fazer, o que é que estamos a continuar a fazer igual, quando o mundo não está igual, a vida não está igual e a realidade não é a mesma. Quem é que nós estamos a continuar, que capas é que nós continuamos a vestir? Não é? Eu percebi que eu estava a continuar a vestir aquela capa de tenho que ser, tenho que fazer, tenho que estar, tenho que cuidar, tenho que... nananã. É impossível continuar a fazer exatamente a mesma coisa quando o mundo não está igual. E isto leva-me à terceira e última dica, que é, nós só conseguimos fazer isto com a presença no nosso corpo. E quando eu digo presença no corpo, é presença no aqui e no agora, que é mais importante do que nunca, e eu faço esse trabalho com o Enneagrama, com os 3 níveis os 3 centros, que é alinhar todo o nosso corpo, físico, mental, espiritual, e estar presente no aqui e no agora, não é? Voltar a estar presente e conectado, que é o que eu acho que nos tem faltado à nossa humanidade nos últimos décadas, séculos, não sei se, que é esta falta de presença, não é? O que é que eu consumo, o que é que eu faço, como é que eu cuido de mim, como é que eu estou, o que é que o meu corpo me está a dizer, quer dormir, quer escrever, Então, isto eu acho que é um dos maiores convites que o Covid-19 nos está a fazer, não é? É esta presença no aqui e no agora, que escolhas é que eu tomo, que mãe é que eu estou a ser, que vida é que eu tomo. Então, essas são as minhas 3 dicas. Maravilha, maravilha. Estou muito feliz. Vou começar a me despedir de você para a gente não ser expulso. Porque algumas vezes eu fui expulsa antes de dar tchau, então tem que cuidar disso. Filipa, muito, muito obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite. Dizer que eu estou muito feliz, não só por hoje, mas pela outra vez quando conversamos antes do convite efetivo para a live. Muito bom conhecer a sua história, ver o seu renascimento após a maternidade, né? Todas as coisas bacanas que você fez, os programas que você tem, a forma de ajudar, né? De levar aquilo que você acredita para outras mães, para atingir mais famílias, para que então, né, possa transformar o mundo. A gente precisa de fato começar do pequeno, começar da célula, começar no 1 a 1. Né? Não dá para transformar o mundo de uma vez. Eu vivo falando isso e eu ouvi você falando esses dias. Eu falei, gente, nós estamos alinhados. Estamos alinhados. Porque eu sempre digo isso para as pessoas, não vai ser de uma única vez que a gente vai conseguir toda a transformação que a gente precisa, que a gente merece, que a gente necessita, mas se eu conseguir fazer algo hoje, algo amanhã, no final do mês, eu vou ter uma transformação imensa. Eu vou ter uma mudança, a forma como eu olho para as situações. Sim, e há um reverberamento que nós esquecemos, né? Que é, eu costumo dar o exemplo de se nós nos sentarmos à beira de uma piscina e tocarmos assim de leve com o nosso pé na água, não é? Existe aquela reverberação, não é? Aquilo toca e aquilo faz as ondinhas, Claro. não é? E é a mesma coisa da nossa vida, não é? Quando nós alteramos, por isso é que
clichê que se costuma dizer do começa em ti, de dentro para mudança, fora. sim, a Não é? mudança Porque na começa. verdade é isso, é quando eu mudo, eu influencio o meu companheiro, a minha filha vai influenciar um amigo, o meu companheiro, o outro amigo, e e vamos reverberando. Sim, é isso, é incrível. Na live de terça-feira com a Dani, teve uma Olha, e pergunta vamos ser que. expulsas, Pri. Ai, vamos, então tá bom. A gente conversa mais depois. Muito obrigada, gratidão por esse papo, pelas tentativas. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada, até mais. Obrigada, até mais, Tchau, beijinho. tchau.